Nós estamos sendo ministrados agora pela Tua Palavra, Senhor. É a Tua revelação para nós sobre quem o Senhor é, a Tua vontade sobre nós, os caminhos pelo qual nós devemos percorrer. Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor, para receber tudo isso, Pai. Mais do que só receber, Senhor, é dar uma resposta de fé digna do Teu Evangelho, Deus. Que a nossa mente seja moldada por isso e o nosso coração, Pai amado, possa dar testemunho de tudo isso, a nossa vida dar os frutos dignos do arrependimento e de que nós somos de fato alcançados pelo Teu Evangelho, Senhor. Seja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse é o terceiro domingo de Páscoa. Nós estamos no período da Páscoa. São os 50 dias até a chegada do Pentecostes, né? Pentecostes de Penta, de 5, e aí são 50 dias que a gente está nessa caminhada litúrgica aí. Então, desde o domingo da ressurreição até o Pentecostes, o tema que nós temos dedicado aqui no púlpito é a Páscoa, a ressurreição. É um tema muito importante porque a gente sabe que Jesus ressuscitou, que isso é muito importante para a nossa fé, é um dos pilares da nossa fé, a ressurreição de Jesus. É o sentido do que nós somos como igreja e que nós somos como pessoas, indivíduos, como cristãos. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria fé cristã. Talvez a gente seria equiparado a qualquer uma outra religião que tem grandes pensadores, como o budismo. Buda foi uma pessoa muito inteligente, muito sábia, mas ele não era um Deus, uma divindade. Talvez nós seríamos como os gregos que, por meio da mitologia, tentavam explicar a realidade por meio desses deuses, que são mitos, não são deuses de verdade. Mas a fé cristã, ela se debruça sobre quem Jesus é e o que ele realizou sendo Deus. Faz todo sentido para a nossa fé a ressurreição. Essa semana o bispo Eric falou sobre algumas coisas assim. Na verdade, eu estava vendo um vídeo antigo dele quando eu estive lá na sagração, e ele falando que nenhuma outra religião tem um Deus que se tornou pessoa, morreu e ressuscitou. Geralmente alguém morre e se torna uma pessoa importante e ela não volta mais, ou nunca morre, mas Jesus, ele se tornou alguém importante porque viveu, morreu e voltou, e está vivo até hoje. Então esses eventos pascuais fazem sentido para a nossa fé. A Páscoa, gente, é o ápice da realidade cristã, tá bom? Às vezes as pessoas ficam muito ansiosas pelo Natal, e é uma data importante, né? As famílias se reúnem, tudo assim, mas a Páscoa para a gente é o nosso ápice. A gente deveria estar mais ansioso pela Páscoa e celebrar muito mais a Páscoa do que outras datas do nosso calendário, tá bom? Bom, a mensagem de hoje, uma mensagem da pós-ressurreição. Eu queria começar lembrando aqui que esses eventos que Jesus vai aparecendo depois que ele ressuscita, mais lembra uma pegadinha do Silvio Santos. Vocês lembram quando já viram alguma pegadinha assim, que as pessoas estão limpando uma funerária ou um necrotério e de repente o morto ressuscita e causa um pavor, as pessoas desmaiam, começam a chorar. Gente, não é normal a gente lidar com a morte, né? Muito menos com quem volta da morte, isso causa pavor para muita gente. Tem gente que tem tanto medo de morto que não gosta nem de olhar para um defunto quando está lá no velório. Eu conheço pessoas assim, né? Tem uma senhora amiga minha, da minha família, a Mila. A Mila é uma senhorinha desse tamanhozinho, ela morre de medo de morrer, morre de medo do que vão fazer com ela depois que ela morrer, do corpo dela. Ela já fez eu jurar que não vai deixar ninguém tocar no corpo dela depois que ela morrer. Eu falei, Mila, mas isso não depende de mim e tal, se precisar fazer autópsia não tem jeito. Gente, a gente vai sendo construído e moldado os nossos pensamentos, como que a gente se vê depois da morte, por muitas maneiras. As músicas, a cultura, os filmes, né? Haja vista aquele filme chamado Ghost, moldou o pensamento de muita gente de como a pessoa se vê após a morte. E ali tem princípios religiosos, ali não é só cultura, não é só filosofia, tem religião envolvida ali. E aí a gente olha para esse episódio em que Jesus encontra os seus discípulos. E é muito importante a gente pensar nisso. Esses discípulos estão em um momento muito difícil da vida deles. Tudo que eles batalharam na caminhada com Jesus, tudo que eles tentaram e conquistaram durante esses 3 anos de ministério, foi por água abaixo em menos de uma semana. Faz poucos dias que Jesus foi entregue, eles traíram Jesus, abandonaram Jesus, participaram dos eventos que
causou a morte de Jesus, estavam lá e se omitiram, e de repente tudo foi por água abaixo. A gente acabou de cantar uma canção que antecede essa história aqui que a gente leu hoje do Evangelho. Essa canção conta a caminhada dos discípulos de Emaús, que estão caminhando com Jesus. E eu acho que se eles estivessem numa pegadinha não estariam nem entendendo, né? Que estavam andando com alguém que morreu e voltou. Eles estão caminhando com Jesus, os discípulos de Emaús, lamentando a vida, lamentando a derrota, lamentando o fracasso, numa tristeza de vida, numa depressão. E aí estão conversando com Jesus sem saber quem Jesus é. E aí Jesus, conversando com eles, abriu o entendimento deles por meio das Escrituras e do partir do pão. Eles reconheceram quem Jesus era. E aí esses dois foram contar para os discípulos o que tinha acontecido. Começa então a nossa leitura de hoje. É isso que está acontecendo. Os discípulos estão lá, reunidos na casa de alguém, chorando, se lamentando, num momento muito difícil da vida deles. E aí então que Jesus simplesmente aparece. Dos mistérios da ressurreição, seria interessante a gente perguntar assim, quem era esse Jesus? Como era esse Jesus ressuscitado? As pessoas andaram com ele e não reconheceram. Se a gente procurar nas histórias dos evangelhos, Maria Madalena, quando vê a tumba vazia, sai correndo, conversa com alguém lá no jardim, é o jardineiro. Ela não sabe que está falando com Jesus, falando com Jesus, né? Então, gente, não é a mesma pessoa. Quem é essa pessoa? É Jesus, mas é diferente, tem um mistério pairando sobre a ressurreição. Como que esse Jesus está presente agora com os seus discípulos? E como que Jesus está presente conosco hoje? Qual é o significado real da ressurreição? Verdade que o evangelista Lucas, ele está narrando para a gente, ele tem uma intenção de mostrar várias iniciativas de Jesus. As iniciativas são de Jesus para enfrentar a dúvida, o ceticismo, para enfrentar esse momento difícil na vida dos discípulos. É Jesus quem toma a iniciativa. E é importante a gente lembrar disso. Porque por muitas vezes na nossa vida, na nossa jornada, a gente vai tomar atitudes, buscando sucesso, buscando um bem-estar, fazendo coisas corretas, mas as coisas não saem do nosso jeito e a gente se vê fracassado, triste, a gente se vê numa situação embaraçosa, frustrado. Isso acontece comigo, acontece com cada um de nós. Mas aí a gente é encontrado por Jesus e se trata do que Jesus faz e não do que nós fazemos. O texto de hoje, a ressurreição, mostra as iniciativas de Jesus após a ressurreição para transformar a nossa vida, nos encontrar no nosso pior momento, nos transformar para que a gente cumpra a missão e seja enviado para a missão de Jesus. Os eventos da ressurreição são eventos muito importantes, a gente precisa se debruçar sobre tudo isso. Quem é esse Jesus? O que Jesus tomou a iniciativa para enfrentar quem os discípulos eram naquele momento? Porque uma semana antes da ressurreição, eles estão entrando em Jerusalém, cantando hinos, falando hosana que vem em nome do Senhor. Um pouco antes, 2 dias antes, eles estão no Monte da Transfiguração, vendo os céus abertos, Jesus brilhando, Moisés e Elias, a lei e os profetas. E tudo que eles vão escutar da parte de Deus, a voz que aparece dos céus, né? Só uma voz que aparece, só escutam a voz. Esse é meu filho, escutem o que ele diz. E mesmo depois da ressurreição, parece que eles não escutaram nada. Jesus aparece e aí sim as palavras de Jesus agora fazem todo sentido. As iniciativas de Jesus, gente, é o que dá sentido para a nossa vida. E acho que a primeira iniciativa que eu poderia falar aqui é em resposta ao terror dos discípulos. Eles pensavam que estavam vendo um fantasma e Jesus faz 2 coisas. A primeira é, ele oferece a si mesmo para provar de que ele não era um fantasma. Jesus oferece as suas mãos, os seus pés, para dar prova de que quem apareceu ali não era uma aparição fantasmagórica, não era um mito, era uma pessoa real, com matéria. Esse Jesus que eles não reconheceram de início era uma pessoa, gente. Isso é muito importante para a nossa fé, matéria física, porque lá no futuro, onde a gente ainda nem alcançou, não no futuro dessa história não, no futuro do fim da humanidade, dessa história que a gente está vivendo, nós seremos ressuscitados, teremos corpos. E Jesus está antecipando o que vai ser o reino vindouro.
Na eternidade nós teremos corpos glorificados, e Jesus está dando prova disso, e fala para os discípulos: toquem em mim. A segunda coisa que Jesus faz, né, são duas coisas da primeira atitude: é oferecer a Ele mesmo como prova, e a segunda é me dar de comer. E Jesus pede uma comida. O fantasma não come. E Jesus prova que é humano, que é uma pessoa real. Então, ser encontrado por Jesus, gente, é ser encontrado por uma pessoa. Uma pessoa que é Deus, mas experimenta o que nós somos de verdade. Que entende o que é ser frustrado, que entende o que é ser injustiçado, caluniado, que entende o que é ser abandonado pelos amigos. Alguém que entende o que é ser abandonado pelos seus familiares também. O que é ser injustiçado pelos poderosos, pelo poder público, pelo poder religioso. Ser alcançado por Jesus é ser alcançado por alguém que veio dos céus e entende quem você é e quer te levar para os céus também. Então Jesus, sendo essa pessoa, mostra que Ele é plenamente humano, sendo Deus, ressurreto, com o corpo glorificado. E a gente pode até pensar assim que essa história, essa narrativa veio provar para a gente que Jesus ressuscitou. Mas não é só ressuscitou fisicamente, a ressurreição vai para além dessa ressurreição física. A gente não pode se resumir a ressurreição de Jesus a Ele voltar do mundo dos mortos com o corpo físico. A ressurreição vai muito além disso, porque ela alcança a gente. Tem a ver com quem nós somos chamados por Deus, como nós somos encontrados por Jesus e como nós somos encaminhados por Ele depois que essa ressurreição transforma toda a nossa vida. Bom, a segunda iniciativa de Jesus, depois que Ele ofereceu a si próprio para combater esse momento de ceticismo dos discípulos, é que Jesus, vendo que não era o bastante o exame dos pés e das mãos de comer diante deles, Ele lembra as palavras que foram ditas. Jesus não só abre os olhos desses discípulos, e essa mesma palavra, abriu os olhos, é a mesma palavra que foi usada para os discípulos de Emaús, que quando Jesus falou, abriram seus olhos. Jesus partiu o pão, abriram seus olhos. Jesus se utiliza do testemunho que as Escrituras dão sobre quem Ele é. Esse Jesus que nós conhecemos, esse Jesus que nós adoramos, esse Jesus que ressuscitou, é o mesmo Jesus que foi testemunhado pelos profetas. A lei e os profetas dão testemunho da vida de Jesus, e é a partir desse encontro da vida comum ordinária com as Escrituras, com que tudo que os profetas haviam falado, com que as Escrituras haviam testemunhado que o Messias haveria de vir e morrer, é que vai dar o sentido, o significado, o propósito da ressurreição. Não existe nenhum mal nesse mundo que possa conter o plano de Deus. Não existe nada que a gente possa fazer de tão ruim que Deus não possa reverter. Já pensou nisso, gente? Que a ressurreição prova que nós somos maus e temos a capacidade de, mesmo querendo fazer coisas boas, nós erramos profundamente. A gente pode, por amor, acabar com a vida de uma pessoa. Pensem, por exemplo, naqueles pais que ofuscam a vida dos seus filhos e tentam abraçar tanto a vida dos seus filhos que de repente essa criança, esse adolescente, esse jovem comete até um suicídio porque não aguenta tanta pressão, tanto cuidado. E os pais têm até assim, né, um cuidado amoroso, paternal mesmo sobre a vida dos seus filhos, mas é demais. O amor pode ser um veneno, pode ser até a morte de uma pessoa. Nós somos capazes de desordenar a vida completamente, mesmo com coisas boas. Mas ser encontrado por Jesus é mostrar que o que Deus revelou, o que Deus prometeu, se cumpre fielmente na pessoa de Jesus. E que é a partir das Escrituras que nós vamos entender. É um paradoxo, né? Jesus, Ele dá significado para as Escrituras, mas as Escrituras também revelam a vida de Jesus. Portanto, é incompatível um cristão que quer viver com Jesus sem querer conhecer esse Jesus revelado nas Escrituras. Só as experiências da vida, só as nossas emoções não são suficientes para revelar quem Deus é de verdade na pessoa de Jesus. Isso porque os nossos sentimentos são muito voláteis. A gente rapidamente pode mudar de gosto, mudar de sentimento. Eu posso ter sido criado para torcer para o Fluminense, depois ser torcedor do São Paulo, como aconteceu comigo nesse momento de conversão de verdade. Brincadeira, né, gente? Mas
Sabe como que os nossos sentimentos, as nossas afeições são tão voláteis e não são suficientes para falar assim: eu amo Jesus porque eu tive uma experiência. Eu conheço Jesus porque Jesus fez isso por mim. Porque na caminhada dos 3 anos de Jesus antes da crucificação, era isso que as pessoas iam atrás de Jesus. Eu vou atrás de Jesus porque Ele pode me dar uma cura, porque Ele pode me libertar dos demônios, Ele pode fazer tantas coisas. Mas Jesus agora encontra os seus discípulos para transformar as afeições deles, porque tudo que eles queriam era um sucesso ministerial, um sucesso político, um sucesso religioso. Isso aconteceu, mas não do jeito que eles queriam. E isso é muito importante a gente ver como as Escrituras estão intimamente ligadas com a revelação de Jesus, para dar o sentido e o propósito, mas também para revelar. Jesus dá o sentido, mostra que Deus é fiel, cumpre, que Deus é vencedor e Deus vence sobre todo o mal, inclusive sobre o mal que nós somos, e que nada pode conter o cumprimento da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, esse Jesus crucificado e ressuscitado, ele se torna pista e compreensão das Escrituras e do Evangelho agora que a igreja é comissionada a fazer, a dar esse testemunho. E a terceira iniciativa que Jesus faz para curar os seus discípulos nesse momento é que Jesus começa a explicar também a missão que eles têm pela frente. O que os discípulos vão enfrentar tem a ver com a ressurreição, tem a ver com o revelar das Escrituras, tem a ver com o que Jesus fez ao encontrá-los, porque esses caras estavam derrotados. Eles não tinham mais o que fazer, porque eles se depararam com o impossível. A morte é definitiva, acabou, a gente não pode fazer mais para nada além da morte. Mas esse Deus, na pessoa de Jesus, volta da morte, ele vence todos os seus adversários, cura os seus amigos, os seus discípulos, e encaminha os seus amigos, os seus discípulos, para o cumprimento de uma missão, para que o mundo possa ser encontrado por Deus, por meio da igreja. Portanto, Jesus ressurreto encontra a minha vida, encontra a sua vida, para que o mundo possa conhecer o Senhor, para que Jesus possa encontrar o mundo perdido na sua podridão, nas suas trevas, na sua pecaminosidade, na sua autodestruição. Todos os ingredientes agora estão prontos aqui nesse momento que a gente fez essa leitura do Evangelho. A pregação do arrependimento e do perdão dos pecados. Agora esses discípulos tiveram a experiência de ter sido encontrados por Jesus, ser recebidos por Jesus, se arrependerem daquele momento de abandonar Jesus, ver o seu mestre sendo morto, crucificado, receber o perdão para poder anunciar o que é arrependimento. Só uma pessoa que passou pela experiência do arrependimento de forma amorosa, como Jesus faz. Jesus poderia ter aparecido para eles e feito uma ironia, como se faria nos dias de hoje. Você me abandonou, né, cara? Estou aqui, mesmo com a sua traição. Ou falado como alguns memes que a gente encontra na internet. Seus línguas de cobra bifurcada, terra seca. Não é assim que muitos pregadores se dirigem aos seus ouvintes, mas não foi assim que Jesus se dirigiu para aquelas pessoas que o abandonaram e o traíram. A primeira palavra de Jesus é: paz sejam com vocês. Na leitura da semana passada, no Evangelho de João, relatando esses mesmos atos aqui, esse mesmo ambiente, existe um tríplice paz. Jesus fala 3 vezes paz para esses discípulos. A mensagem de Jesus para nós, as palavras de Jesus que deveriam ser ouvidas pelos discípulos, como Deus falou no Monte da Transfiguração, começa com paz. É muito importante que as palavras de Jesus trazem paz para a gente. Ela vem de encontro aos nossos fracassos, à nossa derrota, aquilo que a gente amarga como insucesso, para trazer paz, porque não se trata dos nossos projetos, se trata do cumprimento do plano eterno de Deus, da salvação de Deus para a nossa vida. E por muitas vezes os nossos planos podem ser colocados de lado e a gente se vê frustrado, mas Deus está sendo glorificado em todas as coisas. Amém? Como experiência de vida, uma vez eu estudei muito para um concurso, muito, não passei, fiquei frustrado, joguei fora o material, não estudei. E um ano depois, eu passei para quase 2 anos depois, para ser para o concurso que eu queria. E eu sei que Deus tinha um propósito com tudo isso, atendeu as minhas orações. No primeiro momento, eu fiquei muito triste, frustrado, joguei as coisas fora. E assim pode ter sido com esses discípulos. Eles deviam estar pensando: para que eu caminhei 3 anos com Jesus?
Para que eu saí da minha casa, do meu barco, dos meus peixes? Por que eu abandonei meu pai, que era o empresário da pescaria lá em Nazaré? Por quê? Tantas coisas. Você já parou para pensar o porquê? Você pergunta tantas coisas na sua vida e você deveria perguntar: para o quê? Para o que Jesus te encaminhou? Para o que Jesus permitiu você amagar uma derrota? Para o que Jesus veio ao seu encontro e tomou iniciativas para corrigir a sua fé? Mesmo você estando numa crise de fé, Deus te encontra onde você jamais achava que deveria sair. Olha para o decorrer da sua vida e pensa quantas vezes você esteve no fundo do poço, sem pensar que haveria luz no fim do túnel. E você saiu dessa hoje, está aqui hoje com a gente adorando. Deus não deixa a gente abandonado, mas os planos dele são muito maiores e muito mais elevados. Jesus providenciou para eles a mudança de Jerusalém para todas as nações. Os discípulos são agora testemunhas. Eles não só viram, gente, e essa palavra testemunha aqui, é importante. Quando no Evangelho falam, vocês serão minhas testemunhas, principalmente o livro de Lucas, porque Lucas está introduzindo o que é o início da igreja. O Evangelho de Lucas fala da caminhada de Jesus, o livro de Atos, a caminhada da igreja, o surgimento da igreja. Ser testemunha, quando Jesus fala, vocês serão os meus mártires. Ser enviado por Jesus é você correr perigo de vida para esses apóstolos, esses discípulos aqui. E o livro de Atos vai mostrar que realmente eles foram testemunhas, porque eles foram perseguidos por causa do Evangelho. Alguns morreram. A igreja em algum momento estava reunida orando por alguém para Deus livrar, e ele é executado pelo imperador, pelos poderosos. Em outro momento é Pedro que está preso e a igreja está orando. De repente Pedro aparece lá na porta deles, eles nem acreditam, mas não estava orando, Deus não escuta orações. A promessa do poder divino é o que a gente vai ver no livro de Atos. Jesus, na leitura da semana passada, no Evangelho de João, já sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, mas é no Pentecoste que o Espírito Santo desce sobre todos os cristãos e dá início à missão da igreja de se espalhar pelo mundo, sobre todas as nações. Por isso, esses últimos versículos aqui que a gente leu no Evangelho são uma espécie da introdução do livro de Atos. Jesus encontra, Jesus resolve, Jesus empodera e Jesus encaminha para o cumprimento da sua missão. Jesus não encontrou pessoas que eram bem-sucedidas profissionalmente. Jesus não encontrou pessoas que estavam desocupadas. Jesus não encontrou pessoas que estavam endinheiradas. Jesus encontrou pessoas no seu pior momento e transformou esses homens nos seus servos, nos seus instrumentos, nas suas testemunhas. Quem é você hoje nessa missão? Como que a ressurreição de Jesus, esse Jesus que ressuscitou, dá sentido e propósito à sua vida cristã? Como que ser encontrado por Jesus soluciona o pior momento da sua vida onde você estiver vivendo, seja profissional, seja financeiro, seja familiar, seja na saúde. A segunda leitura de hoje, o livro de Atos, mostra como esses discípulos agora realmente são testemunhas. É a segunda pregação de Pedro. Depois do Pentecostes, ele faz a primeira pregação, a gente conhece aquele evento todo, mais de 3.000 almas. E agora Pedro está à porta do templo, um coxo é curado milagrosamente, e as pessoas estão no alvoroço para saber o que aconteceu. De repente, Pedro se levanta para fazer uma pregação. Gente, Pedro, que estava lá naquela casa, amargurado, deprimido, derrotado, triste, ele foi encontrado por Jesus e teve a vida transformada para ser o que Jesus queria, não o que ele queria. E é sobre isso que se trata a ressurreição, para a gente morrer para esse fracasso de vida que a gente chama de sucesso, para a gente morrer para esse insucesso de vida, de caminhada, de jornada na busca incessante de preencher os nossos vazios, as nossas afeições, e se ver cada vez mais vazio, para receber de Deus uma verdadeira missão, um propósito de vida e caminhar na fé cristã e ser testemunha de Jesus. E, gente, aqui no Brasil a gente não é perseguido pelo Evangelho, vamos ser bem claros, vamos ser honestos, tá bom? Existem lugares onde, se você se declarar cristão, aí sim você vai correr risco de vida. Estive vivendo um testemunho
de um cristão no Egito, os cristãos coptas, que fazem parte da primeira linhagem dos cristãos ali no Oriente Médio. E ele falou que nas festividades de Páscoa estouraram uma bomba na igreja, porque ali no Oriente Médio a gente está vendo as guerras acontecendo, né, por religião. E essa noite, inclusive, teve problemas lá em Irã, Israel. Aí sim é perigo de vida. A gente aqui no Brasil não precisa se preocupar com tanto não, mas ainda cabe a gente um papel de ser testemunha. Ser testemunha, professar essa fé, proclamar a ressurreição do nosso Senhor como sendo a vitória de Deus sobre todas as coisas, sobre quem nós somos, sobre o que nós sentimos, sobre como o mundo está e sobre como o pecado não tem poder de condenar eternamente nada do que Deus criou, porque a nossa fé crê que no fim desses tempos, no fim de todas as coisas, Deus restaurará a sua criação, a sua plena forma, nós viveremos eternamente, a morte não nos tocará. Portanto, a gente não deve temer a nossa vida nesse momento, porque aquele que foi ressuscitado para que a gente possa ser ressuscitado também. E a pregação de Pedro mostra muito bem esse contraste. Depois, se você quiser retomar a leitura, Atos capítulo 3, versículo 12 ao 19, e olha só esses contrastes que Pedro faz na sua observação aqui. Primeiro, quem matou Jesus? Foram vocês, ele fala, né? E a gente pode ser levado a um discurso antissemita, né? Que os judeus mataram Jesus. Mas na verdade o que Pedro está dizendo é que foram a humanidade, foram seres humanos que mataram Jesus. Tanto os judeus que tramaram, como os romanos que executaram, quanto os amigos de Jesus que o abandonaram, todos somos culpados da morte de Jesus. Jesus morreu por nossa causa, pelo que nós somos. Portanto, não foram só os judeus, mas fomos nós, os seres humanos, que matamos Jesus. E aí Pedro fala: vocês mataram o autor da vida, Deus o ressuscitou de entre os mortos. Esse contraste do que nós fazemos com o que Deus faz deve ser a essência da nossa vida como pessoas que vivem a ressurreição de Jesus. Nós somos capazes de matar Deus, mas Deus é capaz de derrotar a morte e voltar vivo. E a gente pode viver essa vida e a sua ressurreição. Portanto, olha o contraste, você e eu com Deus. Nós estamos mortos e somos capazes de matar, mas Deus está vivo e é capaz de criar. Nós estamos vivos e trazemos a morte. Deus morreu e trouxe a vida de volta. Portanto, não há nada que Deus não possa desfazer de tão mal que nós podemos realizar. A ressurreição de Jesus não foi só um clímax final das poderosas obras de Deus na vida do povo, mas foi um evento que marcou um novo começo, um novo desencadeamento do Espírito Santo sobre a vida da humanidade, de pessoas que receberam a vida que veio dos céus. O próprio nome de Jesus torna as coisas diferentes, altera a realidade ao nosso redor. Os milagres que vão acontecendo em nome de Jesus mostram que no reino vindouro de Jesus a doença não é mais capaz de tocar. E olha como foi importante o discurso de Pedro nesse momento. As pessoas estão vislumbradas com o milagre, as obras. Como sempre, as pessoas estão atrás das bênçãos, atrás de milagre, atrás de acontecimentos. E Pedro pega simplesmente todo esse evento e redireciona para Jesus. Não se trata de receber bênçãos, se trata de receber Jesus. A mensagem do Evangelho, a primeira mensagem do Evangelho é: arrependam-se. O arrependimento deve encontrar um lugar no nosso coração se a gente quiser viver a ressurreição. É incompatível a gente olhar para as Escrituras, conhecer Jesus e continuar com a vida do mesmo jeito, sem arrependimento. Arrependimento é esse momento de conversão que deve ter um ponto crucial na nossa vida para testemunhar a transformação e a nova vida que nos encontrou. Toda essa seção de textos que a gente leu hoje tem que fazer um sentido na nossa vida, de que Jesus encontra, Jesus transforma, Jesus encaminha, a mensagem continua a mesma, o centro é Jesus. Nós só podemos conhecer Jesus por causa do Evangelho. É o Evangelho que dá o sentido da ressurreição, e também a ressurreição revela tudo que havia de mistério antes. Talvez os profetas, quando profetizavam, não entendiam o que ia acontecer, mas eles estavam falando de coisas que haveriam de acontecer, e aconteceu. Deus é fiel e Deus cumpre todas as suas promessas. Essa é a mensagem que deve ser encontrada no nosso coração a partir da ressurreição. Enfim,
eu quero dirigir as palavras de hoje para você que, como os discípulos, pode estar se sentindo fracassado, envergonhado, em dúvida, derrotado, em crise de fé. Cristo tomou todas as iniciativas para uma nova vida de confiança e alegria. Confiança na poderosa ressurreição e no sucesso dos méritos de Jesus na cruz, para ter a alegria de cumprir a missão e testemunhá-lo, ainda que custe a sua vida. Mas também eu dirijo essas palavras para você que se acha confiante demais. Confiante em si mesmo, nas suas próprias obras, na sua justiça própria, em se achar certo demais. Outras pessoas que são tão certos que não comungam com pessoas tão erradas, tão diminuídas, que não se misturam o santo com quem não é tão santo assim. A palavra para você é a mesma: arrependa-se. Você também é tão mau. Essas palavras são uma proclamação do amor curativo e fortalecedor de Deus, um amor que nem mesmo as piores tramóias do ser humano, dos homens e das mulheres, podem frustrar. Deus não pode ser frustrado, Deus não pode ser derrotado, Deus não pode ser contrariado. Eu nunca vi ninguém lutar com Deus e ganhar. Ou você se rende ao amor curador de Deus e se arrepende, aceita ser encontrado por Jesus, fazer com que as palavras dele encontrem um lugar no seu coração para trazer sentido e propósito. Sentido e propósito de vida a partir do que Jesus é e do que ele é revelado, e não a partir das suas projeções pessoais. Ou a gente continua vivendo uma vida fracassada e derrotada. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja. Que Deus encontre a gente nos nossos piores momentos e encontre um coração contrito, arrependido, receptivo, para ser encaminhado, para ser comissionado a viver a missão de Deus. Abra mão desse projeto de vida fracassado que às vezes a gente tenta viver distante dos propósitos de Deus. Isso não é vida de verdade. Em algum momento você vai se ver frustrado, você vai se ver envergonhado, fracassado, derrotado, deprimido, de muitas maneiras. Mas em Jesus você pode encontrar o propósito e o sentido da sua vida. Viver a vida ressurreta é isso. Viver a ressurreição de Jesus, viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento em que Tua Palavra vem ao nosso coração. Nós te louvamos por esse momento, Pai amado, que nós somos confrontados, ó Deus, com a nossa realidade e o mundo à nossa volta. Deus, como é bom saber que nós podemos ser encontrados pelo Senhor e por causa das Tuas iniciativas, ó Deus, nós somos curados pelo Senhor, nós somos tratados e cuidados pelo Senhor, para deixar de continuar vivendo esse fracasso de vida que a gente acha que é um sucesso. Tem misericórdia, Senhor. Nós precisamos, ó Pai amado, cada dia do Teu Espírito Santo para receber, Pai amado, essa vida que veio dos céus para nós, entender a nossa chamada como os cristãos, como testemunhas desse Evangelho e viver a Tua missão na terra. Nos empodera, Senhor, guia os nossos passos, nos fortalece, Deus, e traz luz sobre a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.